Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que estão sempre ouvindo as mensagens da Palavra de Deus, pelos vídeos de instruções que eu tenho proporcionado aqui para vocês. Nesta noite de domingo, né? Estamos aqui fazendo essa live agora, domingo, hoje dia 7, fazendo essa live para levar para você mais instruções, esclarecimento da verdade que liberta. Esse é o meu trabalho, a vocação que Deus me deu. Deixa eu ler um texto aqui. Deixa eu ler um texto aqui para você, que eu quero levar para vocês uma observação, uma instrução muito importante para divertir vocês, para levar uma orientação para vocês, para que vocês sejam prudentes. Deixa eu ler o texto da Palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, vamos ler do versículo 11 ao 16. Fazendo essa leitura aqui, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Eu vou ler o texto aqui, que eu falei, do versículo 11 ao 16, eu vou ler aqui e depois eu vou estar trabalhando o que ele nos ensina. Eu quero que você use a mente, o entendimento, esteja mais atento a ouvir, preste atenção, use o entendimento, raciocínio no que você está ouvindo, para buscar entender o que você ouve dentro do que está sendo ensinado. Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? Efésios 4, 11 ao 16. Está assim escrito: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele deu esses dons aos santos, aos que estão nele, em Cristo, a quem ele escolheu e deu pela sua vontade, para uma finalidade. Vem para cá, depois eu explico. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui, meu irmão, é muito importante. Eu vou te mostrar essa verdade aqui, que a palavra nos ensina, que você está sendo ensinado diferente. Vem lá, vamos ler, depois eu explico. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, levados inconstantes por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Meu irmão, vamos lá, vou explicar depois. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Rapaz, o versículo 5 aqui, eu quero destacar o que você precisa aprender aqui. Seguindo a verdade. Né? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Seguindo a verdade, não é seguindo o homem não, viu? Não é seguindo igreja não. Não é seguindo nenhum líder. Seguindo a verdade e crescendo naquele que é a cabeça. Crescendo não é dentro de ministério não. Crescendo naquele que é a cabeça. Aí eu pergunto, quem é a verdade e quem é a cabeça da igreja? Dentro de uma simbologia que a Bíblia nos apresenta, a igreja como um corpo que tem que estar submissa na direção da cabeça. Quem é essa cabeça? Vamos ler. Versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. O aumento do corpo
Isso fala, sabe de quê? De mais membros no corpo. Mais membros. O corpo vai aumentando no sentido de mais pessoas sendo salvas em Jesus. Vamos explicar o texto que nós lemos. Que ensino maravilhoso. Muitos pastores não ensinam o que aqui está relatando, porque vai de encontro o que eles estão fazendo o povo crer. Vai de encontro. Rapaz, a Bíblia tem sido falsificada por muitos líderes religiosos, muitos pastores dentro da igreja. A verdade do Evangelho de Cristo tem sido ocultada de vocês. Porque isso aqui que eu li, eu vou explicar agora. E vai desfazer de vários ensinos que muitos pastores estão dando dentro da igreja. Vai desfazer agora. Você precisa aprender as Escrituras. Sabe para que a Bíblia, irmãos? Tu sabe para que nós temos isso aqui? E sabe para que precisamos usar isso aqui? Porque é por aqui que você é ensinado, instruído, orientado, corrigido, exortado, repreendido. Não é por líder não, irmão. Não é por pastor, nem papa, nem padre, nem dentro de igreja não. Esses homens têm que lhe conduzir, lhe instruir, lhe repreender, lhe orientar pela palavra. Não é pela soberania deles, o autoritarismo deles, a arrogância deles, a prepotência deles, a autoridade deles sobre o povo. Corrigindo o povo pela sua moral, seu discurso moral, sua indignação moral. Nós temos que ser corrigido, instruído, doutrinado, ensinado pela palavra. Por isso que eu estou corrigindo tudo usando a palavra. Por isso que eu estou refutando todo esse ensino maldito, todo esse conceito vivido dentro da igreja. Estou usando a palavra. Quer refutar? Traga o argumento da palavra. Use a palavra também. Agora, pegue o texto dentro do contexto, tá? Não venha trazer texto isolado dando sua interpretação, não, tá bom? Tá certo? Vamos trabalhar o bom combate da fé pela palavra, que é a espada do Espírito. Você está usando ela, eu também estou. Vamos ver quem está verdadeiramente nela, porque só tem autoridade quem estiver nela. Quem estiver usando ela de forma errada, vai perecer, vai cair por terra. Só vai prevalecer quem está usando a Bíblia dentro da Bíblia, estando nela. Não é quem está usando ela para o engano. Aprendam isso. Paulo vai dizer, toda a Escritura, ela é proveitosa, ela é divinamente inspirada, para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça. Todo servo de Deus, todo homem de Deus, todo cristão, para que esse seja perfeito e perfeitamente instruído pela palavra. Pela palavra. Eu falo dessa forma porque vocês estão sendo instruídos, não é pela palavra, é pelos homens que usam a palavra de uma forma errada. Então, estou usando a Bíblia para levar o esclarecimento diante de muitos ensinos errados, maldito, anátema, que está tirando essa multidão da direção de Deus. Multidão essa que está dentro de igreja, sendo instruído não pela palavra, mas pelos líderes. E Jesus não levantou homens para instruir ninguém pela sua própria direção, pela sua própria ética, pela sua própria doutrina, pelo seu entendimento. Jesus levantou homens ao qual ele capacitou com dom para ensinar isso aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Não é isso que os homens estão ensinando hoje, não. Vamos ler o texto. Venha aprender o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Eu já li, agora vou explicar o que eu li. Para passar o ensinamento para você entender o que a palavra revela. Não é o que o homem interpreta e prega, no seu entendimento. Vamos lá, vem para cá. Efésios capítulo 4, o versículo 11. Dentro desse contexto, Paulo está falando da unidade da fé, que a fé é uma só. E todos que estão na fé têm que ser unânime. Não há diferença, não há divergência.
Paulo vai dizer, é uma só fé, irmãos. É um só batismo. É um só Senhor. Não tem divergências dentro da doutrina, dentro da fé. É uma só. E por que tanta divergência? Por que tanto meio de fé? Por que tanta doutrina vivida dentro das igrejas? Por que tantos conceitos formados como princípio de Deus sendo ensinados dentro de muitas igrejas? Onde cada uma vive paralela à outra. Vive na sua exclusividade da fé. Cada uma igreja vive na sua exclusividade de Deus. Cada uma igreja tem a sua doutrina centralizada dentro das suas igrejas. Onde não comunica com aquela. Não comunga com aquela. Peraí. A palavra de Deus vai dizer que nós temos comunhão uns com outros se estivermos na palavra. Se estivermos na fé. Por que há tanta divergência? Igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tanta igreja. Cada pastor tem uma doutrina diferente que aplica para os seus discípulos na sua igreja. A igreja do pastor do ministério da Assembleia de Deus. A igreja do pastor dos ministérios da Batista. A igreja do pastor dos ministérios da Presbiteriana. A igreja dos pastores dos ministérios da Adventista, da Congregacional, da CCB, Congregação Cristã do Brasil, da Deus é Amor. A igreja do pastor do ministério da Universal. A igreja dos pastores do ministério da Vitória em Cristo. A igreja do pastor do ministério da Graça, Igreja da Graça. A igreja do ministério do pastor da Igreja Mundial do Reino de Deus. O pastor da igreja Virtude de Cristo, da igreja Palavra de Edificação. É tanta igreja, é tantos pastores, que a doutrina fica divergente. Há uma só doutrina, há um só cabeça, há um só pastor da nossa alma, há um só Espírito, há uma só fé. Por que há tanta divergência em tantas igrejas? Tantos pastores estão cada um intrigado com o outro, brigando com o outro, não se comunica com o outro, não comunga com o outro. Essa igreja aqui não comunga com essa. Peraí. Não, mas essa diz que é de Cristo, essa também diz, mas não comungam. Rapaz, aí não tem verdade não, tá? Aí não tem igreja de Cristo não, tá? Rapaz, acorda você. Sai do meio deles. Porque Paulo, nesse texto que eu estou lendo aqui, Efésios 4, Paulo vai falar da unidade da fé. Não há divergência, meu irmão. Nós temos que ter comunhão uns com os outros na fé. Porque tanta igreja evangélica, aonde cada pastor tem uma doutrina diferente, tem um conceito, um princípio diferente, aonde a igreja A não se comunica com a igreja B, a igreja C não comunga com a igreja D, e por aí vai. Aí Paulo vai pregar aos irmãos, ensinando sobre a unidade da fé, uma só fé. Está aqui, ele vai dizer, capítulo 4, versículo 1, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. A esperança do irmão que está em Cristo é a minha. Não tem duas, é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É tantos batismos aí, né? Batismo da igreja A não aceita o batismo da igreja B. Se você estiver na igreja C e for para a igreja D, vai ter que ser batizado de novo, porque o batismo dele lá é diferente, ele não aceita o da outra igreja. E é tanto batismo, só um batismo é necessário para você ser inserido no corpo de Cristo. Esse batismo não é o de igreja, é um só batismo, é o batismo para remissão de pecado. E quem batiza, quem dá ao homem esse batismo, é o próprio Jesus. É Ele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. É Ele que batiza o batismo para a remissão do pecado. É Jesus, não é batismo de igreja. Isso dá divergência. Isso separa, isso divide. Isso não coloca em comunhão os membros do corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo estão divididos dentro das suas igrejas. Venha para Cristo, para você estar em unanimidade.
com todos os outros membros. Se converta e seja discípulo de Cristo, não de igreja, nem de pastor. Porque Paulo está ensinando aqui a unidade da fé. Paulo vai dizer, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há uma só esperança. Olha o que ele vai dizer também. Há um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça, o dom de Deus, a vocação é dada a cada um conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Todos são iguais, são membros. Agora, a diferença de vocação, a diferença de função, a diferença de compromisso. A quem é mais dado, mais é cobrado. Não é quem é mais dado, é mais cheio de poder. É mentira. Não tem maior nem menor entre nós. A quem é mais dado, o que ele tem é mais responsabilidade. Não é mais poder do que o outro. Ensinam assim ou não? Os líderes das igrejas, que dizem que são cheios da unção. Eles têm a unção, o povo não. Eles têm o poder de Deus, o povo não. Eles são maiores do que o povo. Ensina isso ou não? Paulo está falando da unidade da fé. Por isso que há tanta diferença. Há tanta intriga, confusão e maldição no meio dessas igrejas. Porque não se submetem à palavra, a Cristo Senhor, nem a sua doutrina. A maioria das igrejas estabelecem suas próprias doutrinas através de seus usos e costumes, de suas ordenanças particulares, estabelecidas por seus líderes. E com isso, faz você desviar da sã doutrina, a doutrina de Cristo, que é por onde você encontra a salvação. Cuida de ti, da doutrina, a doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. Vem para a palavra agora. Eu só dei um pouco da instrução do contexto, do capítulo 4. Agora eu quero te explicar o texto que eu li em seguida. Versículo 11 ao 16. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O que é isso aqui? Isso aqui é homens que Deus levantou para ser maior do que os outros? Isso aqui é homens que Deus levantou para ser o soberano dentro da congregação? O que é isso aqui? Isso aqui é título para o povo estar vivendo dentro da igreja? Primeiro que isso aqui não foi dado para ninguém viver dentro da igreja, tá? Isso aqui não é título, que nem hoje tem título de pastor, diploma, né? Universitários, teólogos, tem que ir para o seminário para poder ser pastor, fazer teologia. Isso aí é a função dos profissionais da fé, que usam para levantar suas empresas. Esses dons, essa vocação aqui que Deus dá aos homens, é para a edificação do corpo, igreja. Não é para construir templos, ministério. É para a edificação do corpo, igreja de Cristo. Não é para a edificação da igreja, ministério do homem. Está entendendo? Vem para cá. O capítulo 4 de Efésios, versículo 11. Paulo vai mostrar aos irmãos a verdade que os irmãos precisavam conhecer para que tivesse entendimento. Paulo vai dizer que todos têm que estar unânime. Há um só corpo, há um só batismo, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Espírito. E todos têm que estar unânime, seguindo a Ele, seguindo este caminho único, que é Jesus. Agora, o que Paulo vai dizer, que Deus, entre os irmãos, vocacionou pessoas a quem tem o compromisso, porque a ele foi dado de graça o dom e a vocação, para ele ministrar, para ele esclarecer, para ele ensinar, para ele levar para os irmãos
conhecimento, entendimento, através da instrução da doutrina, para a edificação. A edificação não é de igreja, construção de alvenaria, ministério, império dos homens. Edificar pessoas com o ensino da palavra, para que essas pessoas sejam formadas no conhecimento de Cristo, para não ser meninos levados por vento de doutrina. O texto que eu li ensina isso. Eu estou pregando aqui para você, ó, tá? Eu estou pregando aqui para você porque esse dom, eu estou aqui, ó, abençoado, com a graça de Deus. Ele divide e dá a cada um como Ele quer. Ele me deu essa graça aqui, desse dom, para eu fazer isso que eu estou fazendo. E foi de graça que Ele me deu. Eu vi um pastor aí pregando. Olha a soberba desse pastor. Olha o egoísmo e o autoritarismo desse pastor. É um moreno, pastor famoso, desses pastores, porque a maioria desses pastores famosos são arrogantes, irmão, prepotentes, soberbos, autoritários. A maioria desses pastores famosos são eles que muitos estão sendo usados pelo diabo para apostatar muitos da fé. Cuidado, irmãos. E um desses pastores famosos, um moreno aí, eu não sei o nome dele, mas é famoso aí na internet, na mídia. Olha o que ele disse. A Bíblia diz: recebeste de graça deste. Olha o que ele diz isso. Os apóstolos receberam de graça, mas eu não recebi de graça. O ensino, o conhecimento, porque ele fez curso de teologia, ele fez seminário, ele fez mestrado em universidades, então ele está dizendo que não recebeu de graça. Meu irmão, a maioria dos hereges são esses teólogos que faz questão de mostrar diploma, de mostrar anel no dedo. Anel, eles pregam assim, ó, para o povo ver, ó. Se possível fosse, eles pregavam assim com o diploma na mão, ó. O microfone aqui, o diploma aqui, ó. Olha, eu sou diplomado, eu não sou qualquer um. Só que Pedro, quando estava pregando, ele não pregou dentro de conhecimento de seminário nenhum. Pedro, quando estava pregando, e todos os apóstolos, ele não pregou dentro de doutorado nenhum. Eles receberam de graça o dom, a vocação, o conhecimento para manejar a palavra, o entendimento. O Espírito Santo que está em nós, é Ele que nos usa com sabedoria para ministrar a palavra. O que nós temos que fazer, pregadores, é meditar, se dedicar a conhecer a palavra, a examinar a palavra, para que o Espírito Santo nos dê o entendimento, a interpretação, para com sabedoria e ousadia pregar para o povo, para a edificação. E esse pastor se gloriando, dizendo: eu não recebi de graça. Por quê? Porque ele tem vários diplomas. Só que os apóstolos, eles não pregaram pelas suas universidades. Os apóstolos não pregaram pelos seus seminários. Os apóstolos não pregaram pelos seus doutores e pastores que mandaram eles pregar. Os apóstolos não pregaram pelas suas universidades que fizeram doutorado. Os apóstolos pregaram o evangelho pela graça recebida do Senhor Jesus Cristo, o dom, a vocação e a ousadia para pregar na autoridade e pelo nome de Jesus. Foi o que Pedro disse quando perguntaram a ele. Os líderes religiosos que queriam dominar sobre o povo dentro da hierarquia religiosa. Pergunta para Pedro e os apóstolos: vocês pregam por qual autoridade? No nome de quem? Por quê? Porque eles eram a autoridade. E eles estavam querendo impedir os apóstolos de pregar. Nós não autorizamos você. Como teve um pastor aí, irmão. Um pastor aí que pregou dizendo que João Batista foi o pastor de Jesus Cristo. E que Jesus pediu a autorização a João Batista como pastor dele para cumprir o seu ministério. Aí, o bom entendedor conhece. O simples dá crédito a isso. Mas o prudente analisa e observa o que é que ele quer fazer com isso. Qual foi a intenção desse pastor de pregar isso? Manter vocês sobre a autoridade deles. Vocês não podem pensar. Vocês não podem usar o senso crítico. Vocês não podem ir ali, aqui e acolá. Vocês não podem fazer nada sem pedir a autorização a seus pastores. Por quê? Porque isso eles
leva vocês a entender que a autoridade de Deus para vocês é Ele, e que vocês têm que estar submissos a Ele. Só que não, meu irmão, vai aprender de Cristo. Cristo não ensinou isso, não mandou isso a ninguém. Os apóstolos, Paulo, aí Pedro vai e responde: nós pregamos com autoridade pelo nome daquele que vocês negam, daquele que vocês contrariam a doutrina dele, daquele que vocês entregaram à morte, daquele que vocês não ouviram, daqueles que vocês desprezaram. Hoje é a mesma coisa. Alguém me pergunta sempre aqui no Face, e bota um comentário: de qual igreja você é? Qual é o teu pastor? Quem é que te enviou para o ministério? Aí eu digo para eles: Jesus. Eu não sou de igreja nenhuma, eu sou a igreja. Eu sou membro que formo a igreja. Eu não sou de igreja nenhuma. O meu pastor, eu te respondo: quem é? Jesus. Olha na palavra de Deus. Ele é o pastor da minha alma. Ele é quem me guia. Ele é quem me conduz. Porque essas pessoas fazem esse comentário para tentar contradizer você, para fazer você pensar que está errado, porque não está dentro do sistema, submisso no cabresto do líder e nem vivendo a devoção religiosa dentro do formalismo da igreja. É isso que eles querem, que vocês vivam também como eles. Só que eu não sou mais menino, meu amigo. Eu não sou mais menino levado por vento de doutrina. Eu não sou negócio de homem. Eu não sou manipulado pela mentira do homem em nome de Deus. Eu conheço a verdade. Eu fui liberto. Então essa pessoa me pergunta: quem é o teu pastor? Qual é o teu ministério? Qual é a igreja que tu congrega? Eu não congrego dentro de igreja local, irmão. Eu congrego entre os irmãos, entre os santos. Não é no local. Não é no ministério igreja. A Bíblia não ensina isso. Eu te pergunto: aonde é que Jesus mandou eu congregar dentro de alguma igreja? Eu te pergunto: aonde é que Jesus mandou algum dos seus discípulos seguir seus pastores? Eu te pergunto: aonde é que Jesus ensinou a algum dos seus discípulos que eles têm que estar dentro de igreja? Ao contrário, Jesus ensinou que nós somos a igreja. E o lugar que eu, como igreja, tenho que estar é em Cristo. E a palavra de Cristo está em mim. João 15:7. Foi isso que Jesus ensinou, meu amigo. Então vai te converter a Jesus e deixa de ser discípulo, pregador, defensor de religião, de ministério, discípulo de homem. Vem ser discípulo de Cristo. Vem ser igreja de Cristo. Deixa de estar dentro de igreja e vem tu ser igreja. Quando se tu converter a Cristo, para tornar-se membro que forma a igreja de Cristo, tu pode ser membro dessa igreja, desse ministério A, B, C. Mas quem garante ser igreja de Cristo não é nenhuma carteira de membro de igreja alguma. É o Espírito Santo que nos sela como propriedade de Deus para o dia da redenção. Membro de Cristo é quem tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 8:9. A garantia de que eu estou em Cristo, sou igreja e vou para o céu, não é a minha vida de igreja dentro de um ministério. É o Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Pois Ele é o penhor, é a garantia da minha redenção. Ele que está em mim, Ele que me conduz, Ele que está me dirigindo com a sabedoria para ministrar esta palavra. Aí o cara vem querer, você pode enganar com essas suas conversas, com essas suas perguntas capciosas, os simples que não conhecem a verdade. Não vem para mim não, irmão, com essas conversas mole, com essas perguntas aí capciosas, né? Maliciosas. Paulo vai dizer aqui, meu irmão, há uma só doutrina, irmão. Tem gente aí vivendo várias doutrinas. Tem tanta doutrina dentro da igreja. Doutrina da predestinação fatalista condicional. Doutrina calvinista. Doutrina arminianista. Doutrina da Assembleia de Deus. Doutrina da Batista. Doutrina da Adventista. Doutrina da Congregacional. Cada doutrina ensina princípios, conceitos, meios para o homem viver para Deus e a fé em Deus, que não é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo não ensina. Aí o cara lá, aqui guarda o sábado, aqui se não der o dízimo não é salvo, aqui tem que ser batizado, aqui tem que estar dentro de uma igreja, sob a autoridade de um pastor. Aqui não, aqui nós temos o ensinamento da doutrina da escatologia consumada.
tudo já foi realizado, não tem mais pecado, não tem mais demônio, não tem mais inferno, o diabo não existe, Jesus já voltou, já estamos vivendo a eternidade, Jesus já reina, já estamos no reino de Deus. É cada doutrina herética, meu irmão. É cada doutrina de demônio, meu irmão. E cada dia surge mais ministério com doutrinas de demônios para desviar o povo de Cristo, levando o povo a estar preso dentro dessas igrejas, levando o povo a privados da verdade, apostatando da fé, aonde o povo é negócio de homens. Há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, e eu estou nessa fé, e eu tenho comunhão com quem está nessa fé. Eu tenho comunhão com quem está nesse batismo. Eu tenho comunhão com quem está ligado a essa cabeça que é Cristo, que há um só corpo, não tem vários corpos. O que a Bíblia diz, que há diversidade de ministério, mas não é ministério igreja de homem. Ministério pela vocação que Deus nos deu. O povo interpreta errado. Não, meu irmão, mas tem vários ministérios. Não é esses ministérios do homem, igreja. É aqui, ó. Paulo vai dizer... Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, é ele mesmo quem dá para a igreja. Não é pastor que consagra ninguém. Não é o pastor que determina quem vai ser o obreiro, quem vai ser o evangelista, quem vai ser outro pastor. Não é pastor que consagra pastor. Pastor não é questão de consagração. Não, eu recebi a unção do óleo na consagração. Isso é paganismo, sabia disso? Isso não procede na verdade do evangelho. Me mostra aí onde Paulo, Pedro ou João consagrou alguém a pastor, consagrou alguém a evangelista, derramou algum óleo em alguém. Me mostra aí, meu irmão. Pastor não é questão de você estar no ministério, não. Tem que ser obreiro, tem que ser diácono, tem que ser evangelista, tem que ser presbítero, tem que ser não sei o quê, para depois ser pastor. Essa escadinha só existe, sabe aonde? Dentro das empresas, igreja. Mas no reino de Deus não existe isso. Quem ele já chama com a vocação. Não precisa de curso de teologia, porque o curso de teologia a gente já tem com Jesus. A sabedoria, o Espírito Santo já nos dá. Ele mesmo deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores. Isso aqui é o ministério da palavra. Esses dons aqui, essas vocações aqui, é para o ministério da palavra. Não é para ninguém se engrandecer no meio da congregação com o seu título e ficar criando manifestações, não. Isso aqui é o ministério da palavra. Sabe para que isso aqui? Você vai aprender aqui. Vamos ver o versículo 12. Ele mesmo deu uns para pastor, outros para evangelistas, profetas, doutores, apóstolos. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Que ministério é esse aqui? Não é o ministério da Batista, não é o ministério da Assembleia, não é o ministério da Congregacional, não é o ministério da Presbiteriana, não é o ministério da Deus e Amor, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Véu, Igreja de Adim Macedo, Universal, Igreja de Valdomiro, Mundial. Não é nenhum desses ministérios pagãos. Pagãos. Porque o que muitos estão sendo ensinados lá dentro não é o Evangelho de Cristo. Muitos estão vivendo, sabe o quê? Feitiçaria, paganismo. É um bocado de movimento místico dentro dessas igrejas. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A obra do ministério que eles recebeu. O ministério da palavra. Essa é a obra do reino de Deus. Para você cumprir esse ministério. Se você é evangelista, evangelize. Ensine. Leve a verdade do evangelho. Se você é pastor, pastoreie as vidas com o ensino da palavra. Corrigindo, instruindo, orientando. Ensinando as pessoas a verdade de Deus. Se você é doutor, se você é profeta, leva o ensino, leva o esclarecimento. Todo esse ministério, toda essa vocação está centralizada no ensino da palavra. É o ensino da palavra.
a quem Deus aqui vocacionou, dando esses dons, essas vocações, aliás. E Ele também dá dons a quem Ele quer. Um tem um dom, outro tem dois, outro tem três, e por aí vai. Conforme Deus quer, Ele sabe a capacidade de cada um. Tá certo? Ele dá como Ele quer. Isso aqui não é pastor, não é consagração dentro de igreja. Isso aí é paganismo, irmão. Isso aí é paganismo. Isso aí é ritual que era feito na lei, que Jesus não orientou. A graça, a igreja não foi orientada a isso. Em canto nenhum da Bíblia, nem Jesus, nem os apóstolos, ensina ninguém a consagrar pastor, consagrar não sei quem para isso. Agora, você vive dentro da igreja do homem, você é levantado para administrar a igreja do homem, não de Deus. Eu digo com toda a autoridade, essa igreja, esses ministérios dos homens, não é a igreja de Deus. Não é a igreja de Deus. Sabe por quê? Porque esses homens não têm compromisso, não estão preocupados em formar você discípulo para Cristo. Eles estão preocupados em formar vocês discípulos da igreja dele, membros deles, do ministério deles, submisso na autoridade deles, não é de Cristo. Digo e provo. Teve um pastor aqui do ministério aqui, do meu estado de Pernambuco, onde eu moro, da minha cidade de Recife, aqui onde eu moro. Teve um pastor aqui do ministério, vou dizer porque é público, ele mesmo falou publicamente, eu vou falar. Teve um pastor presidente do ministério da Assembleia de Deus de Pernambuco. Ele vai dizer aos seus liderados, aos seus funcionários do seu ministério, ele vai dizer, sabe o quê? Que esses líderes, que esses funcionários dos ministérios, do ministério da Assembleia de Deus Pernambuco, sabe o que é que o líder, é o dono dessa empresa, vai dizer para os seus trabalhadores, para os seus servos, para os seus discípulos? Sabe o que ele vai dizer? Que todos os obreiros, todos os liderados dele, tinham que jurar fidelidade, não era Cristo. Pasmem do que ele falou. Tinha que jurar fidelidade, não era a doutrina de Cristo. Sabe o que ele disse, irmão? O pastor presidente do ministério da Assembleia de Deus Pernambuco, dessa empresa, aonde dá muito lucro a ele e a todos que estão com ele. Sabe o que foi que ele cobrou dos seus trabalhadores, dos seus funcionários? Que eles tinham que prestar, jurar fidelidade. A doutrina não era de Cristo e nem a Cristo. Ele disse com as palavras dele. Ele tinha que jurar, ele falou com os seus liderados que eles tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja, à Assembleia de Deus. Ele disse isso. Todos os seus liderados tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja, Assembleia de Deus. Quem é que domina sobre essa empresa, essa igreja? Esse comércio? Quem é? Ele, o pastor presidente, que é o dono, que todos estão sob o jugo dele. Ele está sobre todos os que estão dentro desse sistema igreja. E ele determina lá, você tem que viver assim, você tem que crer assim, você tem que estar aqui, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Não é só ele não, desse ministério não. Todos os líderes de todos os ministérios, de todas as seitas, de toda a religião, faz isso com o povo. Eles não levam o povo a ser discípulo de Cristo. O que eles cobram do povo é submissão a eles, porque o povo é ensinado a ser discípulo deles, da igreja deles. E é isso que o povo faz lá dentro. Infelizmente, a maioria dos adeptos desse sistema, né, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco, são devotos, praticantes, consagrando sua vida à igreja. E muitos, infelizmente, é a verdade. Muitos chegam até a idolatrar suas igrejas, sua instituição e seu líder. Seu líder. Isso é notório, estou julgando não. Estou falando que é notório. Todo mundo percebe isso. A maioria das pessoas que estão dentro desse ministério, os discípulos do Ministério da Assembleia de Deus de Pernambuco, a maioria são idólatras do ministério e do pastor presidente do ministério. Fica com raiva de mim não, é verdade. Não estou falando de você pessoalmente, estou falando publicamente do assunto público, tá?
Estou falando do coletivo, da organização pública. Não estou falando de pessoa particular. Aprenda isso aí. Então Paulo vai dizer, irmãos, que o ministério aqui, que nós temos que se dedicar, não é o ministério de igreja alguma. É o ministério da obra do reino de Deus. Pelo dom, a vocação que Deus me deu. Eu tenho que me dedicar a esse ministério. Eu tenho que ministrar. Está entendendo? Aí Paulo vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a edificação de ministério igreja, do homem. Está entendendo aqui? Edificação do igreja, o corpo de Cristo. Está aqui. Efésios 4:12. Edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É esses ministérios aí? É esses ministérios evangélicos? Esse não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado não por instituição de alvenaria, casa de alvenaria, igreja do homem. O corpo de Cristo, chamado igreja de Deus, é formado por pessoas, pecadores, que se converteram a arrependimento verdadeiro a Cristo e foram selados pelo Espírito Santo, recebendo o batismo para a remissão do pecado, e foram tornados membros do corpo de Cristo que forma a igreja. Em todo lugar tem igreja. Lá no Japão, na China, membros, né, que formam a igreja, porque a igreja é uma só. Ei, e ela não está dividida. Ela está em unanimidade. Eu comungo a mesma fé com o outro membro que forma a igreja de Cristo, que está lá no Japão. Porque ele está seguindo a mesma doutrina, na mesma esperança. Ele recebeu o mesmo batismo. Ele está na mesma fé. Ele serve ao mesmo Senhor. Eu também. Então, eu tenho comunhão com esse membro. Eu estou ligado para formar o corpo. É isso que a palavra diz. É isso que nós temos que aprender. É isso que muitos pastores não ensinam. Eles ensinam o povo o quê? Não, a igreja de Deus é aqui. Venha para a igreja. Ame a igreja de Deus. Dedique-se ao trabalho da igreja de Deus. Rapaz, esses homens são tão corruptos, são tão falsificadores da palavra, são tão instrumentos de Satanás, não tem temor nem compromisso com Deus. Olha o que eles fazem. Olha o que eles fazem. Não, venha para a igreja de Deus. Aí ele bota na mente do povo que a igreja de Deus é o templo, é a estrutura, é o ministério. Aí veja o que eles fazem. Olha a estratégia dele, que é influenciada por Satanás. Ao mesmo tempo dá lucro a eles e leva maldição para o povo e para eles também. Porque a sentença desses homens não tarda. Pedro diz isso na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 e 2. Pedro vai dizer isso. A sentença desses homens não tarda, porque eles negam o Senhor e privam o povo da verdade. Olha a estratégia deles para poder dominar sobre o povo. Não, venha para a casa de Deus. Sirva a igreja de Deus. Ame a igreja de Deus. Não deixe de estar na igreja de Deus. Aí ele centraliza tudo. Ele exclusiviza Deus. Centraliza toda a ação de Deus. Toda a vida do povo com Deus. Dentro da igreja deles. Ministério. Templo. Casa de Deus. Olha o que eles fazem. Priva você do entendimento de que você é a casa de Deus. Priva você do entendimento que você não precisa buscar a Deus. Você precisa manter a fé em Deus e a comunhão com Ele, que Ele está em você, se você se converteu a Cristo. Eles tiram do entendimento do povo que o único meio para você servir a Deus e estar na bênção de Deus é se manter fiel à palavra. Porque as bênçãos não é questão de eu estar dentro de igreja, em culto de vitória, campanha de marcha. As bênçãos é questão de eu estar na palavra. Eles privam você desse entendimento. Aí eles fazem essa manipulação na mente de vocês, para vocês entenderem. Não, eu tenho que buscar a Deus. Aonde? Na igreja. Eu tenho que adorar a Deus. Aonde? Na igreja. Eu tenho que servir a Deus. Aonde? Na igreja. Eu tenho que estar em comunhão com Deus, senão eu não sou salvo. Aonde? Na igreja. Nega Jesus ou não? Nega Jesus ou não? Esse entendimento de muitos que estão vivendo a religiosidade. Tem muita gente que não é devoto a Cristo.
não é praticante da palavra de Cristo, não consagra a sua vida a Cristo. Tem muita gente que está vivendo sua vida devota, de consagração, praticando, não é a fé, a submissão a Cristo. São devotos às suas igrejas, praticando as obrigações das suas igrejas, vivendo devoto às suas tarefas, às suas obrigações religiosas, vivendo a sua vida igrejanismo, vivendo o igrejanismo, vivendo a formalidade religiosa, vivendo a devoção não a Cristo, às igrejas, ministério dos homens. Olha o que esses homens fazem na mente do povo, tirando o povo da verdade, irmão. Quando o pastor ensina isso, que você tem que amar a casa de Deus, isso é uma estratégia maligna, gananciosa, avarenta, para que vocês ali, amar no sentido de vocês, dedicar o trabalho de vocês à igreja, entregar o dízimo de vocês à igreja, entregar a colaboração de vocês à igreja, ame a igreja de Deus, cuide da igreja de Deus, para vocês se escravizar, se sacrificar para o crescimento da igreja, não de Deus. A igreja deles, é o comércio deles. É por isso que eles falsificam a palavra, ele engana, ele leva essa maldição para o povo. São pedra de tropeço, a maioria desses pastores. Nem entram e nem deixam o povo entrar. Fazem do povo seus discípulos, seus prosélitos, seus negócios por causa de ganho. Isso é a verdade, irmão. Igreja de Deus aqui não é instituição, não é casa de alvenaria. São pessoas. O corpo de Cristo é formado por pessoas, não é formado por tijolo e cimento. Igreja de Cristo é formada por pessoa, não é formada por tijolo e cimento, nem areia. Aprenda isso. Nós estamos aqui estudando, aprendendo, recebendo a instrução de Efésios 4, versículo 11 ao 16. Estou aqui detalhadamente e mostrando a vocês o que a Bíblia adverte e o engano que os homens estão aplicando aí para o povo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso só pode acontecer se você estiver aprendendo de Cristo, irmão. Por isso que muitos estão mortos, muitos não têm entendimento, muitos não têm conhecimento. Por quê? Porque muitos estão dentro das suas igrejas, não estão aprendendo de Cristo, não estão sendo doutrinados com a doutrina de Cristo, não podem ter crescimento, não podem ter entendimento, por isso que estão privados do conhecimento. Continua como meninos, levados por esses ventos de doutrina, sendo negócios do homem, manipulado pelos homens, pelos pretextos de humildade, pelas orações, pelas pregações bonitas que os homens fazem em nome de Deus, e o povo está levado pelo engano. Paulo está dizendo aqui, o dom que vocês receberam, a vocação para pastor, pregador, profeta, evangelista, é para uma finalidade. Para você cumprir o ministério, ministrar o povo, levar o ensino, levar o esclarecimento da palavra, para que esse povo ele cresça, seja edificado para o conhecimento de Cristo, para que cheguem a uma estatura perfeita na fé. Sejam perfeitos na fé, no conhecimento do Filho de Deus. Está aqui ou não? Estou pregando a palavra. Aí Paulo vai dizer, versículo 14, sabe por que você precisa chegar à perfeição da fé? Para que não aconteça isso aqui, que Paulo vai dizer no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Meu irmão, é muito maravilhoso quando a gente aprende a palavra, irmão. Quando a gente é instruído pela palavra, recebe a luz de Deus, recebe entendimento, recebe força, poder, mas não é de movimento não, é pelo ensino da palavra, tá? Aqui não tem reteté não. Esses movimentos são vãs. O poder de Deus não está nesses movimentos. Está aqui para quem conhece. O poder de Deus é o conhecimento de Deus, que o homem tem que ter. O poder de Deus é a verdade do Evangelho. Romanos 1:16.
Paulo vai dizer, irmãos, nós precisamos ser edificados, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Por que meninos inconstantes? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Uma hora está ali, outra hora está aqui. Meninos inconstantes. Não estão firmados. Não tem firmeza. Não tem uma firmeza na fé, no entendimento com Deus. Por quê? Porque até agora não foram edificados em Deus. Estão sendo edificados dentro de igreja. Em doutrina de igreja. Em vida religiosa dentro de igreja. Mas não estão edificados na doutrina de Cristo, na palavra, na verdade que liberta. Paulo vai dizer, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina. Agora, essa roda, esses ventos de doutrina, são aplicados por quem? Paulo vai dizer, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Você acha que quando o pastor ensina que você tem que amar e se dedicar à casa de Deus, igreja, isso não é uma astúcia, não? É uma astúcia dele, meu irmão, para te conduzir ali para dar o lucro que ele quer de você. Isso é uma astúcia, é um engano fraudulento, onde eles estão fraudando a palavra, estão deturpando a palavra. Não estão ensinando a você a palavra. Você está entendendo isso? Você tem que sair disso, meu irmão. Paulo vai dizer, antes, seguindo a verdade, não é seguindo a homem, não é seguindo igreja, não é seguindo pastor, seguindo a verdade é Jesus. Antes, versículo 15, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Devemos crescer nele, pelo conhecimento dele, pelo ensinamento dele, na doutrina dele. Devemos crescer nele. Não é crescer com esse entendimento, que não é crescimento para com Deus. O povo está deixando de crescer. O povo não está sendo edificado. Dentro de muitas igrejas, recebendo os ensinamentos desses homens que levam o povo ao engano, com enganos fraudulentos, falsificando a palavra, adulterando a palavra, não sendo fiel à palavra, enganando você, meu irmão. Paulo vai dizer isso aqui, para que não seja mais menino levado pelos ventos de doutrina, pelo engano dos homens fraudulentos. Esses homens que são fraudulentos, engana, irmão, isso é engano, irmão. Vou encerrar com o versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado está ligado, pelo auxílio de todas as juntas, seguindo as justas operações a cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. A edificação, o crescimento em amor, em submissão a Deus. O amor a Deus é a submissão à palavra. O amor a Deus é guardar a palavra. O amor a Deus é viver a palavra, no temor da palavra, amando uns aos outros, seguindo o que a palavra diz em relação ao meu próximo, seguindo o que a palavra me ensina em relação a Deus, através de Jesus. Então, meus irmãos, está aqui uma pequena ministração da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4. Eu peguei o texto a partir do versículo 11 ao 16, onde Deus escolhe e vocaciona quem Ele quer para o ministério da palavra, querendo a dedicação de cada um de nós que recebeu esse dom, para que possamos levar edificação para o corpo, para que sejam aperfeiçoados com o ensino, com a doutrina, com a instrução. É para isso que Deus nos dá a vocação, para a edificação, não construção de igreja, não construção de templo, mas edificação do corpo, a igreja de Cristo, que são pessoas com o ensino, com a instrução, com a vocação, para que os cristãos cresçam no conhecimento, no entendimento, e não venham continuar sendo menino, levado por todo engano dos homens, por ventos de doutrina, pelos homens fraudulentos, que não têm compromisso com a palavra, que estão ensinando o povo direção errada,
um evangelho anátema, desviando vocês da graça, levando vocês à apostatária da fé. Cuidado. Que Deus abençoe, que você medite nessa pequena ministração da palavra de Deus que eu levei para você. Observação, eu não levei nenhum achismo aqui. Eu não levei nenhum conceito de nenhuma igreja, ministério. Eu não levei nenhuma doutrina de interpretação minha. O que eu trouxe aqui, a instrução que eu apliquei aqui para você, foi do texto, do que está na palavra, para corrigir, repreender o erro, o ensino errado que o povo está vivendo aí dentro das igrejas. Trouxe a palavra, a importância, a verdade que nós precisamos ter. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês que estão sendo abençoados pela instrução da palavra de Deus aqui nos meus vídeos de instruções. Se vocês assim desejam, não estou atrás de seguidores, tá? Não quero like não, tá? Quero like não. Não precisa dar like não. Não precisa ser meu seguidor não. Faça uma coisa só. Divulga essa mensagem para outros. Divulga esse ensinamento para outros. O objetivo aqui é levar a luz de Deus para os que estão nas trevas. Faça isso. Pega esse vídeo, compartilha e publica aí para outros ouvirem esta verdade, para que sejam libertos, para que saiam do engano dos homens, do caminho anátema e venham para Cristo para que sejam abençoados verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.